Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu estou aqui nessa tarde para dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente aprende numa casa espírita. E para começarmos esse encontro, eu os convido a ouvir uma música que tem muito a ver, que fala muito dessa proposta do acolhimento na casa espírita. Vitor. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta,
Deus, Santa Casa Santa. Obrigado, Vitor. Esse é o acolhimento da Casa Espírita. 28 de outubro de 2013, adentrava por esses portões um irmão em estado crítico, em todos os aspectos, físicos, morais e espirituais, em busca de ajuda. E aqui, quando ele adentrou nessa data, que fazem mais ou menos 11 anos, ele foi acolhido por uma equipe que o socorreu, que o deu a mão, que o abraçou. Nessa data, esse irmão, depois do atendimento fraterno, foi conduzido à sala 3. A sala 3, a sala que todos querem passar. E depois da sala 3, esse irmão foi conduzido à Escola Francisco de Assis. E lá nessa escola, nós conhecemos pessoas que lhes deram suporte, que o ajudaram, que se tornaram realmente irmãos fraternos. Esse irmão chegou aqui no momento mais difícil da sua travessia. No momento em que ele não aguentava mais. E aqui ele foi acolhido. Foi recebido com carinho, com amor. Foi tratado, continua sendo tratado. É esse aqui que vos fala. E eu só tenho a agradecer esse lar, esse solo sagrado, esse posto avançado de atendimento espiritual, que é o lar de Frei Luiz. E hoje nós vamos falar sobre acolhimento e vida. O Sr. Allan Kardec, lá no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, ele nos traz uma mensagem que resume de forma muito clara qual deve ser o papel do acolhimento nesse posto avançado que é a Casa Espírita. E ele diz assim: se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verifica pelo aperfeiçoamento do indivíduo. E aqui nós começamos a perceber que a transformação desse planeta, a transformação desses mundos, e o nosso de provas e expiações só vai acontecer quando nós começarmos essa autotransformação, que é individual. E o Sr. Allan Kardec continua: de que adianta crer na existência dos espíritos se essa crença não o torna melhor, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve o avarento ser espírito? Ele continua aqui nesse item 350, se ele permanece avarento. Ao orgulhoso, se ele continua cheio de si. Ao invejoso, se ele continua invejoso. E aí o Sr. Allan Kardec continua: todos os homens poderiam, portanto, acreditar nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária. Mas estes não são os desígnios de Deus. E finalizando,
Ele diz: é para um objetivo providencial que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno de si todos aqueles que possuem os mesmos sentimentos. Então, haverá entre eles união, simpatia, fraternidade. E não vão e pueril antagonismo do amor próprio, mas de palavras do que de fatos. Assim, essas sociedades serão fortes e poderosas, porque apoiar-se-ão numa base inquebrantável. E que base é essa? O bem de todos. Então aqui nós começamos a perceber a importância do acolhimento na casa espírita. A casa espírita, ela é um posto avançado da espiritualidade aqui na Terra. Nos informa André Luiz, em uma das suas mensagens, que os espíritos têm muita dificuldade de acessar o campo mental desses irmãos em sofrimento aqui na Terra. Por isso a importância da casa espírita, por isso a importância do acolhimento na casa espírita. O assistido, quando chega aqui em sofrimento, ele recebe uma ajuda que o possibilita receber essa ajuda espiritual. A espiritualidade precisa conduzir esse irmão para um ambiente que o favoreça a sua melhora. A espiritualidade precisa devolver esse irmão para a vida. Esse é o trabalho do acolhimento na casa espírita. E essa preparação para o acolhimento numa casa espírita deve ser preocupação constante dos dirigentes da casa espírita e principalmente dos expositores, que têm uma grande responsabilidade nesse acolhimento. O Dr. André Luiz nos informa que por trás de todo esse trabalho de condução de um assistido à casa espírita, há todo um trabalho. E ele nos diz que esse trabalho pode levar dias, meses, até anos. Quando, enfim, eles conseguem trazer esse assistido à casa espírita, ele precisa ser bem acolhido, bem recebido, para que esse trabalho da espiritualidade comece a ser feito. Olha a responsabilidade do acolhimento numa casa espírita. E as pessoas que possuem a responsabilidade de receber e encaminhar esse assistido aos demais departamentos da casa espírita, não podem esquecer jamais que têm o dever de esclarecer e consolar como expositores fiéis à doutrina espírita. Apresentar a doutrina espírita sem desfigurá-la. Devemos manter a doutrina espírita tal como a recebemos dos espíritos superiores. Essa é a proposta. E ele continua, nos informa nessa mensagem, que o acolhimento na casa espírita deve ter como bandeira, bem no alto, o espiritismo cristão e humanitário. E qual é a proposta do espiritismo cristão? Quando nós falamos em espiritismo cristão e humanitário, nós precisamos nos reportar ao cristianismo nascente. E quando falamos em cristianismo nascente, nós precisamos nos reportar aquele grande acolhimento de Saulo de Tarso a caminho de Damasco por Ananias. Não temos como deixar de nos reportarmos a esse exemplo.
Todos nós passamos por um deserto a caminho de Damasco. Todos nós, nesses mundos de provas e expiações, estamos nesse deserto a caminho de Damasco. A importância do acolhimento na casa espírita se faz primordial. É muito importante como receber esse irmão na casa espírita. Com simplicidade, com amor. Acolher esse irmão é recebê-lo, como já falamos, com simplicidade, com amor, nunca colocando-se acima dele. É trabalhar para que possamos devolver esse irmão ao mundo. É trabalhar para que esse irmão consiga caminhar no bem. É trabalhar para que esse irmão se torne uma pessoa do bem. Que tenha como norte o Evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós chegamos à casa espírita, necessitados de auxílio, algo aconteceu na nossa existência. Em que momento nós adoecemos espiritualmente? A partir do momento que nós não sabemos nos relacionar, nos interrelacionar. E esse trabalho de aperfeiçoamento espiritual começa nas nossas interrelações. Todo trabalho a ser feito para avançarmos, para evoluirmos como espírito, começa dentro de casa. Nós só chegamos a esses postos avançados, adoecidos, machucados, quando nós não sabemos lidar com essas inter-relações. O Sr. Allan Kardec, no livro A Gênesis, no capítulo 19, que tem como título São Chegados os Tempos, e esse título ele está subdividido em 2 subtítulos. O primeiro deles, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Nesse capítulo, o Sr. Allan Kardec nos mostrou qual seria o direcionamento da transição planetária. Ou seja, a passagem do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E ele nos informa que essa preparação, ao contrário do que muitos pensam, não se dariam pelos cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Ele nos informa que esses cataclismos foram consequências do estado de formação da Terra. E hoje não são mais as entranhas da Terra, do planeta, que se agitam. Quais são as entranhas que hoje se agitam? As entranhas da humanidade. E nesse processo de transição, o que haverá será uma luta inevitável. Ele diz uma luta desigual. Porque a luta do passado decrépito, a cair em frangalhos, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso. A luta da criatura contra a vontade do Criador. E ele vai mais longe ainda. O velho mundo fazendo de tudo para permanecer com seus preconceitos, com suas injustiças, afastando-se dos valores espirituais.
E ele diz que será muito natural que nesse processo de transição planetária, que faz parte da lei de progresso, o conflito de ideias, o conflito de interesses, o conflito de propostas para um mundo melhor, para esses transeuntes desse planeta. Tudo isso será muito natural. Mas ele nos alerta que existe outra marca que nós precisamos ficar muito atentos nesse processo de transição. Que processo é esse? A passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E que marca é essa? A marca seria o adoecimento mental. Então não são os cataclismos, não são as catástrofes que vão marcar esse processo de transição. Os espíritos, em uma mensagem ao Sr. Allan Kardec, alertam que haveria um aumento exponencial do adoecimento mental. E por que tudo isso acontece? O porquê desse adoecimento mental? Isso acontece como consequência de como nós entendemos a vida. Opa, chegamos na vida. Se nós que estamos aqui nessa travessia, nesse pequeno lapso temporal, não abrirmos as nossas mentes à perspectiva de que nós somos espíritos eternos temporariamente nessa concha frágil, em um breve tratamento espiritual, tudo disso que nós estamos falando aqui não faz nenhum sentido. Então é preciso que nós compreendamos a vida em abundância, que é a vida eterna, para que a gente não adoeça mais do que já estamos adoecidos mentalmente. E, em consequência, fisicamente, espiritualmente, porque o corpo físico só reflete esse adoecimento. Eles só são os condutos para a exteriorização dessa doença. Então, o que vai marcar essa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração é esse adoecimento mental. Em consequência de desconhecermos a verdadeira vida. E esse é o convite que nós fazemos a todos aqui que estão assistindo essa conversa. Nós não somos isso aqui. Nós estamos. Nós estamos aqui, vou repetir, em tratamento espiritual. Esse planeta o qual nós desembarcamos e estamos em travessia, para muitos é um hospital, para outros uma escola, para alguns uma prisão. E quando se cumpre esse tempo determinado no nosso projeto reencarnatório lá atrás, nós voltamos para onde? Para casa. Então, se nós não trabalharmos nessa travessia com essa perspectiva de que somos espíritos eternos em tratamento, se não abrirmos esse leque de que somos primordialmente espírito, nada disso que nós estamos fazendo e falando aqui faz sentido. Basta que nós nos reportemos ao Sermão do Monte. Todas as bem-aventuranças, com suas virtudes, terão como recompensa, serão recompensadas quando eu voltar para casa. Então nós precisamos nos apropriar de que somos espíritos eternos. E essa compreensão da vida, que vem sendo construída ao longo de séculos,
chancelada por algumas instituições, inclusive religiosas, que é extremamente materialista, nos considera um amontoado de células. E quando essas células perdem as suas funções, deixam de funcionar, tudo acaba. Essa ideia materialista, a grande responsável pelo aumento exponencial dos casos de suicídio e loucura nesse planeta. Nós temos uma passagem muito interessante do senhor Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A terceira parte desse livro, que trata das potências da alma. E lá, a primeira potência da alma e a maior de todas as potências, assim ele considera, que é a vontade, tem uma passagem muito interessante que vale a pena nós falarmos sobre ela. Ele diz o seguinte: toda a alma humana, ela é formada de dois centros, duas esferas. Uma esfera de ação e a outra esfera de expressão. Uma dessas esferas, ela é exterior. Ela manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Essa é a esfera material. E ele diz que enquanto essa esfera for a reguladora do nosso proceder, teremos vida inferior, semeada de provações e males. Mas tem a outra esfera, que ele diz, essa esfera, ela é interna, ela é profunda, ela é imutável. Ela é, ao mesmo tempo, sede da nossa consciência. É a fonte da vida espiritual. Que belo. Essa esfera é o templo de Deus dentro de nós. Essa esfera, quando acessada, ela revela nossas potências que estão ocultas. E o Espírito se mostra e se afirma com todo o seu esplendor. Chega a ser poético. É por essa esfera que nós estamos em comunhão com Deus. Que esfera é essa? Eterna, na espiritual. Então, quando nós chegamos aqui nesse planeta, há essa luta entre essas duas esferas. Uma fenece, fica aqui, e a outra transcende a tudo isso. E o que nós estamos fazendo com essa esfera que é eterna? Nada. Nós estamos priorizando nesse momento a esfera material, em detrimento dessa que é eterna e sobreexiste a tudo. São escolhas. São escolhas. Então é nesse contexto que reafirmamos a importância desse posto avançado de socorro espiritual. É muito importante que aqueles irmãos que atendem esses assistidos adoecidos falem dessa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E como ainda estamos no mundo de provas e expiações, voltamos para esse planeta para um grande tratamento espiritual, vamos repetir
esse tratamento, ele passa necessariamente pela melhora dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e como isso retorna para as minhas inter-relações. E esse embate dessas inter-relações acontece dentro de casa. É dentro de casa que nós vamos encontrar os nossos maiores inimigos da espiritualidade. É dentro de casa que nós vamos nos tornar bons ou maus discípulos de Jesus. Tudo que nós precisamos para nos tornarmos bons discípulos de Jesus, nós encontramos dentro de casa. A vida em abundância começa dentro de casa, nessas inter-relações. Precisamos fazer escolhas. Nós só estamos nesse planeta de provas e expiações porque nós não soubemos nos interrelacionar. E aqui vai o convite. Nós precisamos nos conscientizar de que esses instrumentos que fazem parte do nosso dia a dia, lá dentro da nossa família, ligada por laços consanguíneos, são os instrumentos da providência divina para o nosso progresso espiritual. Esses instrumentos que nós tanto queremos distante. Esses instrumentos que nós os rotulamos como inimigos, desafeto, ovelha negra, né? Tem irmãos que querem as ovelhas negras distante desse núcleo familiar. E aí ele se coloca como a ovelha branca. E aí nós sabemos que esses indivíduos, tanto a ovelha negra quanto a ovelha branca, precisam interagir, precisam se reconciliar, precisam se acertar. Esse é o nosso trabalho aqui. Nós adoecemos e as consequências desse adoecimento estão postas porque nós não soubemos nos relacionar. E mais, nós continuamos nessa vida achando que o outro é responsável pelo meu adoecimento. O único responsável por tudo que está posto, por tudo que eu trouxe na minha mochila, não é? Eu sou o único responsável. Lá no nosso projeto reencarnatório, nós colocamos na nossa mochila aquilo que os nossos ombros suportam para esse momento, para essa existência. É o que nós chamamos de sofrimento necessário. Mas nós temos a capacidade de colocar nessa mochila aquilo que nós chamamos de sofrimento desnecessário. E o que é isso? Esse sofrimento desnecessário, ele aumenta, pesa na mochila e os meus ombros não estão programados para suportar esse peso. Aí vem os desatínios. Vem a vontade de desistir, de chutar o pau na barraca, de chutar o balde mesmo. Mas o que a gente não pode esquecer é que se eu chuto o pau dessa barraca, se eu chuto esse balde, quem é que vai ter que buscá-lo um dia? Eu mesmo. Então é chegada a hora de arregaçar as mangas, de conhecer realmente, né, qual é o nosso trabalho nesse planeta. Um dos papéis do acolhimento na casa espírita é dar ao assistido um pouquinho desse conhecimento para que ele avance vida afora. O grupo espírita tem um papel fundamental
nesse processo de acolhimento e vida. Nós precisamos nos conscientizar dessa verdade. Hoje, graças a Deus, o homem já sabe de onde vem, para onde vai e o que está fazendo aqui na Terra. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nesse lapso temporal, nessa existência que faz parte da nossa vida. Porque vida nós só temos uma, pautada por 2 momentos. Ora eu sou espírito, na minha essência primordial, primeira. Ora sou espírito encarnado. O que é que nós viemos fazer aqui? Nós chegamos a esse planeta de provas e expiações porque infringimos uma lei de amor, uma lei que é imutável, uma lei que é justa. Essa lei nós podemos chamá-la de lei de causa e efeito. E antes de adentrar nessa lei, nós precisamos também nos apropriar de que nós não somos vítimas de absolutamente nada, nem ninguém. Nós somos construtores de nós mesmos. E o que preconiza essa lei que nós infringimos para estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações? Eu preciso passar por 3 momentos para me reconciliar com essa lei. Nesse trabalho interativo com o próximo. Primeiro, eu preciso me arrepender. E quando nós falamos de arrependimento, de perdão, muitos assistidos lá na sala 14 têm grande dificuldade de se perdoar. E aí o que é que nós colocamos nesse acolhimento? Estarmos aqui hoje nesse planeta, nessa luta, nesse processo, estarmos aqui hoje é graças ao perdão do nosso Criador. Nós já fomos perdoados. Vai, recomeça. Então, a recomendação desse acolhimento é que durante as nossas reflexões, as nossas preces, as nossas orações, possamos pedir perdão. Precisa saber do que foi. Por que estou pedindo perdão? Não. Se estamos aqui num planeta dessa qualidade, é porque de alguma forma infringimos essa lei. Esse é o primeiro momento do nosso trabalho aqui nessa travessia. Arrependimento. E qual é o segundo momento desse processo na nossa travessia? E a expiação. É a prova. Eu preciso sentir o que eu fiz o outro sentir, para que eu faça escolhas, para que eu não continue nessa batida. Então as nossas dores, benditas dores, né? A dor tem a sua função, ela é necessária. Ela é necessária para que eu faça essa escolha, se eu quero continuar nessa condição de espírito infrator dessa lei de causa e efeito, lei de amor, que é uma lei natural. E por último, para estar caminhando lado a lado aí, né, com essa lei, nós precisamos fazer, e o que me parece mais difícil, dar àquele o qual eu prejudiquei todo o amor quanto mal eu fiz. É fácil? Não é para ninguém, mas é possível. Mas é possível. Só quando eu passo por esse processo de reajuste com essa lei, eu começo a vislumbrar outras questões. Então eu preciso me arrepender, eu preciso expiar e eu preciso reparar. Isso consiste o nosso tratamento espiritual nessa breve passagem.
Então nós precisamos nos apropriar dessas ferramentas, dessas possibilidades, porque tudo dentro do meu projeto reencarnatório é possível. E as nossas provas, o mérito das nossas provas consiste em passar por tudo isso, em resistir às tentações, em resistir às más inclinações. Esse é o nosso trabalho. Estar aqui é uma dádiva. Nós pedimos para voltar a esse planeta. Nós pedimos para estarmos aqui ao lado desses instrumentos, os quais nós tanto queremos distâncias deles. Foi porque eu não soube lidar com esses instrumentos, que nós chamamos de próximo, que nós voltamos a planetas como esse. Então nós precisamos valorizar esses instrumentos. Nós precisamos abraçá-los. Nós precisamos nos reconciliar com esses instrumentos enquanto estamos a caminho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Qual é o nosso maior adversário? Aonde ele habita? Dentro de nós. Essa é a proposta. E falando em desafeto, falando em ofensores, falando em inimigos, eu trouxe aqui para finalizar a nossa humilde, simples palestra, um poema de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: à frente do dia a dia, não ouvides, alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm e vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes, na vida, vem de lágrima escondida, sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Nas sendas de cada dia, alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás. Essa é a nossa singela mensagem de hoje, de todo o nosso coração. Um abraço a todos.